Olá, olá, boa noite a todos. Estamos aqui, eu, Luiz Felipe e meu amigo Otton Barcelos, da Flip Boat Club, que nos ofereceu a oportunidade de trazer o Vela Show Podcast aqui para a Semana de Vela, Semana Internacional de Vela de Ilhabela, né, onde a gente pode, né, pegar as personalidades aí no contrapé, as pessoas relevantes do mundo da vela do Brasil. Pô, cara, que privilégio, hein? Privilégio. O Flip Boat Club, para quem não conhece, é um clube de embarcações em multipropriedade. Que significa que você pode ter a sua embarcação custando muito pouco. Pela fração do preço de um barco. Aí. Então, se você quiser saber mais, a gente tem um QR Code aqui em cima e você pode, quem sabe, ter o seu primeiro barco. É isso aí. Né? E hoje a gente trouxe aqui, né, para falar um pouquinho com a gente. Também pegamos meio que no susto, né, Otton? É isso aí. Aproveitando aí a oportunidade de estar aqui na Ilhabela. Exatamente. Já que estamos, né, graças ao Flip Boat, a gente tem que falar com ele, que é um cara que está fazendo uma diferença na náutica da ilha. E não só na náutica, né, Otton? Talvez na vida, na comunidade da Ilhabela desde sempre. Né? É um cara que, com uma marina, e aí que muita gente tem dúvida, está fazendo toda a diferença. Marina Porto Ilhabela, né? Marcos Müller. Ô, Marcos, parei de ver teu nome certo, cara? É certíssimo. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Que isso, Vi que passou muita gente grande aqui nesse sofazinho, então me sinto honrado de... Não, mas você é o primeiro, né? Porque para quem está assistindo em casa, a gente está fazendo esse episódio aqui exclusivamente com você. Obrigado. É isso aí. Mas, cara, me conta um pouco dessa história, né? Você que é morador da ilha desde sempre, né? Conta tá um pouco. Sua família já era daqui? Como é que é isso? Então, na verdade não. Eu nasci na Alemanha, né? Meu pai é alemão. Você é alemão raiz? Alemão raiz. Meu pai é engenheiro nuclear, né? Mas eu moro aqui, aí minha mãe é brasileira, a gente voltou pro Brasil quando eu nasci, queria ficar perto da família, aquela coisa. Sim. A gente veio para Ilhabela. Meu pai abriu a primeira loja de windsurf do Brasil também, em São Paulo. Em São Paulo. No mundo náutico. Na mesma? É o cara do mundo náutico desde sempre. Raiz. Dinossauro da coisa. Tradicional. Tradicional. Tá certo. E aí a gente veio para Ilhabela em 85, né? Era uma outra Ilhabela, uma outra realidade, tinha 7 mil habitantes. Né? Era só mato, literalmente. Era só mato. Não tinha... A Ilhabela a avenida era bloquetada da vila na balsa, né? O resto era barro, né? Então era outra Ilhabela, né? E a gente cresceu aqui, mas eu e a minha irmã, né? Minha irmã foi morar fora também, quando a gente completou ali 18 anos aqui na Ilhabela, você vai fazer faculdade e tal, né? E, enfim, então a gente passou um período fora aí, mas voltamos, eu voltei, né? Ela não voltou, né? Minha irmã mora no Havaí. Nossa. E virou surfista de onda gigante, Não né? brinca, Olha, cara. que legal. É outra pra gente trazer pra entrevista. Precisamos conversar com ela também. Veleja também? Ela cresceu aqui no windsurf, aqui Aí, na ó. Ponta das Canas. Então já pode dar uma entrevista pra gente. Ela tá no Guinness Book, né? Maior onda surfada para uma mulher. Olha aí, cara, tá vendo? Quantos metros dá pra falar? Eu não lembro de cabeça 20 agora. muitos. 20 muitos. Não, mas ela... minha irmã é casca grossa do surf. Virou Veríssima, cara. Então, mas, tá convidada, então... hein, por favor. Como é o nome dela? Andréa, por favor, venha conversar com a gente aqui. Que coisa. Então sua família então, toda tá no mar, né, velho? Cresceu no mar, né? Cresceu aqui, então o Guna, meu pai veio, né? Fundou aí a primeira marina de Ilhabela. Isso. Na época só tinham os yacht clubs, né? Yacht club, naquela época, ele trouxe esse conceito de fora também, que marina, um pouco diferente do clube, né? Que é uma entidade fechada, né? Para associados e tal. Marina tem essa filosofia um pouco mais aberta, todo mundo circula dentro da marina, um pouco diferente. Estava começando a despontar esse conceito lá fora e ele trouxe aí a primeira marina, na época bem pequena, ainda uma marina pequena, né? Não é uma marina grande, mas com esse conceito um pouco diferente dos clubes, né? Perfeito. Legal. Quer dizer, e foi talvez a primeira marina? É a primeira da Ilhabela. Marina aqui de Ilhabela. Sem dúvida, é inovador, né? É muito, e um aparelho náutico que pouca gente, né, talvez se preocupe, puxa, vou comprar um barco, né, vou fazer vou pro mar, mas você vai por onde, né? Tem que ir por algum lugar.
Cara, a estrutura que você precisa ter. Estrutura, né? que você tem que ter. Teve uma visão aí como um empresário, né? No mundo náutico. Agora, Marcão, conta a tua história. O Marco tem uma história na vela interessante. O Marcão deu a volta ao mundo. Conta aí um pouco dessa história aí, porque nós estamos falando com o velejador. Não é qualquer um que dá a volta ao mundo, não. Cara, a família abriu a primeira marina e deu a volta ao mundo. O que mais pode fazer da vida, né, bicho? Conta um pouco dessa aventura. Cresci dentro da marina, né? Sempre velejei desde aqui na Ilhabela, você aprende a velejar, né? Tem o marzão aí, a gente sempre velejou, meus pais também da vela. É convidativo, é verdade. Então, quando eu fiz 19 anos, né, eu estava na faculdade fazendo FAAP, engenharia, aí me convidaram para compor uma tripulação e dar a volta ao mundo, né? E a gente ficou 5 anos e meio fora, né? 5 anos e meio, cara. O cara não é fácil não, meu. Saiu de um porto, voltou no mesmo porto. Teve aí, a gente teve uns pedaços aí de avião, ali Europa, ali pra gente na época não ia compensar de veleiro, né? Eu morei na Europa um período ali desembarcado, mas a gente fez um belo trechão aí velejando, né? Que já é um Caribe, baita desafio, Pacífico, né? Enfim, Você fazer qualquer travessia, eu acho que, sobretudo quando você tem 19 anos, né? Totalmente inexperiente. Que aventura, cara. Foi uma experiência interessante, né? E aí, o que isso mudou na sua vida? Foi a minha faculdade, né? Então, foi interessante, quando eu voltei, eu fiz administração, né? Mudei o curso, mas certeza que isso influenciaria até hoje, né? A gente toca uma marina, né? Quando você faz uma viagem longa dessa, você vai basicamente parando de marina em marina, então a gente conheceu um pouco de tudo, né? Do que existe por aí, infraestrutura, e, enfim, você vai basicamente de marina em marina. Né? Você vai vendo o que existe. Você vai vendo o que existe. As culturas diferentes, acho que também é uma questão que pesa muito, né? Principalmente para o velejador, o cara que está no mar. Exatamente. Então você, enfim, deu para conhecer um pouco de cada coisa por aí. E a gente está muito também, a gente trabalha muito a parte comercial náutica também, né? A gente trabalha com venda de barco, a gente representa você é empresário até hoje, então. Sim, né? sim. Isso. Você representa uma marca importante. A gente representa a Beneteau, né? No Brasil, a linha de motores. De motores, trollers e lanchas. Trollers. E então, enfim, toda essa vivência, né, trouxe uma expertise aí para dentro para trabalhar um pouco esse lado náutico. Em um determinado momento, pós volta ao mundo, essa aventura, né, fim da adolescência, início da vida adulta, ali te moldou de uma tal forma que voltou para ele, quer dizer, via marina e aquela coisa do negócio com o mar, né? De uma certa forma, né? Exatamente. Então, a partir daí, trabalhar o avanço da náutica de uma forma geral, então... Isso foi uma preocupação aqui para você na ilha? Sempre foi, né? Porque a ilha tem já uma vocação, né? Os paulistas, né? O Otton é paulista, pode dizer isso, mas bem. Posso falar. Você desce para Ilhabela, tá no paraíso, né? Então tem uma vocação, né, de você vir para a ilha velejar. Otton teve o primeiro barco aqui na ilha também, né? Eu tive barco aqui, o meu primeiro oceânico foi aqui na Ilhabela. Compartilhado já também? Já era compartilhado, foi a primeira vez. Eu entrei no mundo da vela oceânica num barco compartilhado. Quem não lembra desse assunto, tem um episódio com o Otton que a gente fala bem sobre isso. É verdade. E quer dizer, você veio porque a Ilhabela é ícone, né? Sim, a Ilhabela é um dos lugares onde, para quem mora em São Paulo, é um dos lugares frequentados. Eu frequento a Ilhabela também, acho que já há bastante tempo. E a marina do Porto Ilhabela já estava aí. Agora, conta um pouco pra gente, Marcão. As marinas, elas têm um papel muito importante na infraestrutura do desenvolvimento náutico. Perfeito. E eu sei que é um desafio no Brasil. A gente que está querendo crescer no mercado náutico sabe que o desenvolvimento da infraestrutura é importante. E no Brasil vocês têm uma série de desafios, né? Então eu vejo que você é um cara que viaja para o exterior para trazer informação, vai em feiras internacionais e convive com as dificuldades, uma série de questões aqui em relação ao desenvolvimento de marinas. Conta um pouco para a gente, ao longo desses tantos anos aí que vocês são empresários desse setor,
Como é que você veio trabalhando o desenvolvimento disso? Quais são os desafios? Conta um pouco desse negócio do desafio da infraestrutura de marinas no Brasil. Não, justamente, são assim inúmeros desafios, né? Não dá nem para contar. Assim, mas vai desde acho que desde a cultura náutica, né, nacional, que é pequena perante a nossa extensão e capacidade, né? Então o brasileiro, eu acho que isso vem crescendo, né? E várias iniciativas como do compartilhamento de barco é uma que ajuda muito a crescer a base da náutica, né? E também, mas temos desafios aí, acho que políticos, né? Sim, questões políticas, ambientais, tem questões político-ambientais, né? Coisa que se mescla, a gente não sabe muito bem onde está, em que ponto está, né? Então, por exemplo, o gerenciamento costeiro, né? Perfeito. Que travou o desenvolvimento náutico, falando agora do estado de São Paulo, durante muitos anos, pelo menos 14 anos, desde que foi implantado no começo dos anos 2000, acho 2003, e ele travou de vez o setor, né? E a gente participou ativamente aí do gerenciamento costeiro, né? Dessa revisão do gerenciamento costeiro, e agora ele é um pouco mais maleável, mas tem uma série de entraves, né? Estou vendo aí essa questão das infraestruturas na água, agora o SPU quer cobrar, vai cobrar, já está cobrando espelho da água, né? Ocupação do espelho da água, então, enfim, tem um monte de pormenores que são... Mas você acha que o movimento político está no sentido de ajudar o desenvolvimento da infraestrutura náutica de marinas no Brasil? Ou você acha que ainda tem muita coisa para mudar? Eu vejo algumas iniciativas aí que ajudam, né? Então a gente viu o governo federal que isentou imposto de importação para veleiros, né? Oportunidade de trazer de veleiros usados também. Pelo menos o imposto federal, né? Que já era um peso. Né? Então, assim, algumas força também para desenvolvimento náutico na região de Angra, Paraty, a gente está escutando alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente fica preocupado também, porque tem alguns exemplos de iniciativa pública no setor náutico que acabam atrapalhando, né? Então, realmente tem que ficar bem de olho, bem atento. Não é fácil. Não dá para resumir a ópera num problema só, né? Isso que é a questão. Dá. E não tem solução fácil também. Não tem solução. E eu acho que assim, o fato de vocês conhecerem isso, né? Desde os primórdios, pelo menos aqui em Ilhabela, né? Dá a vocês assim, uma experiência muito boa para opinar e ajudar, talvez, a chegar um pouco nessa solução, mas certamente, né, o gerenciamento costeiro tem lá seus problemas, é preciso corrigir, adequar, aprender com os erros, né, e fomentar de uma certa forma, né? Exato. Como é que vocês, como Marina hoje, atuam nesse sentido? Para expandir, seja para relaxar ou para atuar nessa esfera, como é que é? É uma briga, né? Parece que assim a nossa expansão vem em ondas assim, né? E tem épocas que você patina, parece que não consegue desenvolver o trabalho, e tem épocas que parece que aí vai. Sim. Então, a gente está aqui em Ilhabela exatamente, mais ou menos, né, entre Rio de Janeiro e Santos, que é o principal eixo náutico do país, né? Certo, Sudeste, né? Sudeste. Onde tem maior poder aquisitivo, o pessoal tem mais número de embarcações, talvez. E aí, olhando assim... No norte tem, desculpa. Não, tranquilo. Quantas novas marinas apareceram nesse eixo, né? Não foram muitas, né? Não foram muitas. Que é ruim para o desenvolvimento. Contudo, também há algumas no sul, né? Tem esse desenvolvimento. Falando desse eixo, que é o eixo principal, o sul tem desenvolvido bastante, né? A gente também acompanha alguma coisa de águas interiores, né? Sim. Você vê Brasília, vê Escarpas... Interior de São Paulo. Então, tem algumas marinas aparecendo por aí. Nesse eixo, parece que é um eixo um pouco mais travado, tem uma marina BR nova, né, em Paraty. Olha. Aqui na região, aqui no canal, esse último ano fecharam 2 marinas, né? Pequenas, né, de pequeno porte, mas... É uma pena, né? Uma na Praia Grande, uma em São Sebastião. Então, acho que a pressão também
com o lance da pandemia, né, a pressão por imobiliária no litoral, pé na areia, Marina é um bichinho complicado de tocar. Acho que tem uma hora lá que o cara fala, peraí, e agora? Vou fazer chalés aqui, pé na areia. Fazer uma acomodação, isso vai. Então, assim, ela facilmente descamba, né? Marina não é diferente do que muita gente acha, né? Que é um negócio tranquilo, fácil e muito rentável. Não é bem assim, né? Envolve muita mão de obra, né? Muito trabalho, dedicação, final de semana, carnaval, Natal, feriados. 24 horas por 24 dia. horas e a rentabilidade, né? Agora comparado, enfim, com toda essa pressão imobiliária que vem aí por espaço pé na areia, né? Nessa área próxima de São Paulo e Rio de Janeiro. Então não é fácil, não vai ser fácil aparecer novas marinas aí, sempre uma briga. E Marcos, como é que você vê, inclusive, esse movimento dos barcos compartilhados no Brasil, não só o Flip Boat Club, como outras empresas de compartilhamento, na realidade, estão trazendo um novo movimento náutico, né? A inclusão de muita gente que não era da náutica e um desafio também que traz para as marinas, né? A gente vê algumas marinas que têm mais dificuldade de entender esse conceito, né? Eu acho que é um conceito que tem exemplos no mundo, para vocês terem uma ideia. Nos Estados Unidos tem boat clubs com 2.000 barcos e 20.000 associados, né? O que isso movimenta a indústria náutica. Então, Marcão, como é que você vê essa questão? Eu sei que você já tem empresas como a Flip, que já tem parceria com vocês e que vocês receberam muito bem a ideia. Como é que você vê essa questão dos barcos compartilhados para as marinas? Justamente, a gente vê que é um caminho sem volta, né? Caminho sem volta, uma equação inteligente. Positiva, vem para ficar. Vem para ficar, exatamente. Como marina, né? A gente atua lá na parte comercial e atua como marina, que é serviço. Como marina, a gente tem que se adequar a esse novo normal. Né? Exatamente, tem uma adaptação, mas não pode negar, né? Eu acho que algumas marinas estão negando. Estão negando, não, barco compartilhado. Como se não houvesse, né? Barco compartilhado a gente não quer. Recebe, né? E que eu acho que o Marcos ele tem uma visão diferente. Eu acho que você tem que se adaptar. Na prática, eu estou assistindo ali, né? Então, tem empresas de compartilhamento entrando no mercado, tem pessoas comuns que compram um barco agora com o irmão, com o pai, com aquele casamento que vai se resolver vizinho, lá na frente, né? Se não tiver alguém para mediar. Então, é um compartilhamento não profissional, né? Mas não deixa de ser um compartilhamento. E aquela pessoa que tem um barco e durante a pandemia a gente viu crescer muito isso. O cara tem o barco, quando ele não usa agora, ele quer alugar o barco. Ele quer alugar, que aliás é um outro negócio que o Marcos está entrando, que ele tem uma empresa também que não deixa de ser uma forma compartilhada de uso, né? Que é a tendência mundial. Você tem o Uber, você tem o Airbnb. Conta um pouco desse projeto, Marcos, que você tem, que é a pessoa tem o barco e disponibiliza pela plataforma do Marcos a alocação. Conta um pouco como é que é isso. Então, a gente começou ali no pátio da Marina a entender isso, né? Todo mundo hoje, cada real... Então ele fala assim, não estou usando o meu barco, Marcão, aluga o meu barco. Então, faça favor, faça usar, né? Que é um modelo que a aviação já usa há muito tempo. Exatamente. Né? Então, o proprietário de barco, muitos já trouxeram isso da aviação, do helicóptero, do jatinho, do uso, né, do time sharing. Exato. Então, Marcão, aluga. Isso cresceu muito dentro da Marina. A gente tem uma loja aqui no Yacht Club, também vários barcos cadastrados aqui, barcos maiores e tal. Que legal. E aí veio a ideia de exponencializar isso. Aí a gente montou uma plataforma chamada B&B Boats, né? Que é o Airbnb de barcos. E é uma plataforma onde você cadastra o seu barco, né? E o interessado fala diretamente com você através da plataforma. Tipo um Airbnb, né? Sim, só que para uso do barco. Para uso do barco. Quer dizer, você não está alugando só uma casa, está alugando
uma casa de praia naquela a metáfora, né? Metáfora da casa de Metáfora da praia. casa de praia ambulante, né? Casa de praia transitória. Enfim, eu acho que é um modelo que é isso, né? Um caminho sem conceito, volta. São modelos compartilhamento, diferentes, mas não deixa de ser um compartilhamento. Não deixa de ser um compartilhamento. Então a gente assiste lá, a gente trabalha diretamente com a Beneteau, e a gente viu a Beneteau agora nesse último ano comprar a Dream Yacht Charter, que é a maior empresa de charter do mundo. O estaleiro comprou a Dream Yacht Charter. Já fornecia todos os barcos dela, agora só faltava mesmo comprar. Então, e a Beneteau comprou uma outra empresa chamada The Boat Club, que é uma forma de comprar. E você compra um pouco diferente, né? Você compra uma joia e existem vários barcos em várias marinas dos Estados Unidos, né? E você pode, enfim, não sei exatamente como funciona, mas você pode, esse final de semana eu vou usar um barco de pesca aqui em Ilhabela. Final de semana que vem eu vou pegar um veleiro em Ubatuba. No outro, enfim, você ainda transita entre vários modelos de barco. Né? Entre os modelos, tamanhos, locais, né? Então daí a gente vê mais ou menos para onde está indo a coisa, né? Onde realmente aquela coisa da posse cai por água. Eu acho que é quebrar paradigmas nesse Exatamente. sentido. E é interessante que a gente mesmo no Flip Boat Club a gente tem um conceito que a gente pode ter grupos que tenham barcos em localidades diferentes. A gente tem um exemplo prático disso. Nós temos um grupo de 8 cotistas que são 2 veleiros, um em Ubatuba e um em Paraty. E esses 8 cotistas podem usar o barco. Eles podem usar tanto em Paraty, eles podem colocar na agenda o barco ou em Paraty ou em Ubatuba. Então já é um conceito assim. O modelo não é. Você poder navegar em lugares diferentes, que é um negócio que a gente acha. O modelo não é fechado, né, Otto? Exatamente. Acho que vocês sempre estão atentos. Atentos a criar inovações dentro do segmento náutico. Isso é muito bacana. E aí nessa hora aí as marinas, né, ou elas entendem isso, as que não entenderem vão acabar, porque não tem como fugir. Ela vem ou de uma forma com empresas de compartilhamento, ou através de locação, locação. Locação. A gente tem conversado um pouco disso dentro das associações de marinas. E o caminho mais natural é que seja, né, o brasileiro, o mercado, entendia até então uma taxa única, né? É interessante isso, né? Porque era uma mensalidade. Porque o custo da marina está proporcional, muitas vezes, à quantidade de vezes que o barco é usado. O barco parado dá menos trabalho para a marina, né? Então você tem uma realidade, a marina tem que falar. Né? É uma conta tem um pouco de cada coisa, né? Porque o barco fica muito parado também, uma hora o cara vende, ele vai embora. Tá vendo? Então, tá vendo? Então calma aí, também nem tanto. Nem tanto, dá uma azadinha e tal. O cara que não usa muito, ele vende o barco ou sai do negócio. É verdade, você vê como é que tem gestão de recurso, né? Visão de negócio. Né? Você não pode querer achar que o cliente que usa pouco é um bom cliente, porque ele vai vender o barco e o barco vai para outra marina e sai da sua. Ele vende. Né? Às vezes ele é de Ubatuba, leva para outra Ubatuba, você perdeu o seu cliente. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso a gente está conversando bastante, mas é natural que, dessa taxa que hoje seria uma taxa única mensal, que o pessoal está acostumado, de repente isso seja dividido entre uma taxa que é a vaga, né, e uma taxa que é a movimentação, põe e tira. E aí, se o cara tem aquele uso convencional, ele vai gastar a mesma coisa, né? Agora, se é um barco de compartilhamento, aí, enfim, movimenta mais, mais taxa de movimentação, movimenta menos. Mas isso também é diluído, né? Porque também é diluído. Porque faz sentido. Faz sentido. Você usa o barco, paga por isso, né? Adequadamente, proporcionalmente. Não é uma coisa de outro mundo, né? Não. E se você tem o seu barco só seu também, chega no inverno, uso menos, naturalmente você vai gastar menos com angaragem, com marina. E no verão usar mais, enfim. O que é importante a gente tirar disso é que tanto para a Marina quanto para os velejadores, os usuários da Marina, os clientes da Marina, é interessante que o barco seja usado conforme o barco tem esse potencial. Né? Então, se você tem a opção do compartilhamento, isso é uma realidade como a gente está colocando, né? Tomara que as marinas entendam isso cada vez mais, sejam mais receptivas.
porque isso que vai fazer com que o nosso mercado se desenvolva, mais marinas se movimentem, tenham mais retorno. Quer dizer, é todo um ecossistema, né? Sim. A cadeia como todo ganha, Sim. porque você tem cultura mais náutica. serviço de marinheiro, mais serviço de mecânico, mais serviço, né, a comunidade, Tudo se movimenta em fornecimento de peças e tudo. Então, isso Então, fomenta o mercado virtuoso. Né? A marina que negar isso, ela está fadada a acabar. Em algum né? momento, Então, a gente não sabe quando, não dá A para gente tem que precisar. estar, o momento todo se readequar à situação e a pandemia acelerou isso, né? Tanto o uso compartilhado de barco, quanto também muita gente veio morar em Ilhabela, né? Então, Por conta usa da mais o pandemia, barco, né? É verdade. Então, Houve um boom agora, né, por conta desse isolamento, né? As pessoas depois acho que deram mais valor Exatamente, à náutica, a estar em contato com a natureza. exatamente. Conseguinte, O cara trabalha por internet, está em Ilhabela, boat office. acabou o trabalho, vai pegar o pôr do sol, boat office. Boat Então, office. são novos tempos. Marcão, a gente ontem gravou um episódio, né? Só para dizer para quem ainda não viu, a gente não sabe, ainda está lá na maratona aqui dos nossos pocket episódios, né? Que estão ainda vendo como a gente vai, conforme a gente vai postando. Né? A gente gravou já um episódio com o Tio Spinelli ontem, justamente na Marina Porto. Na Marina Ilhabela. Porto Ilhabela. Né? O Marcão não estava lá, mas a gente usou já a Marina. Estivemos lá. Já teve, E a gente teve a contribuição. oportunidade de ver, não só falar com o Tio Spinelli, que é uma pessoa incrível, mas também vimos lá um barco clássico. Rapaz, que barco é esse? É, a minha irmã, Olha aí, ó. é barco do meu pai, né? Ah, é. Chama Rummel, né? Então a gente chama de irmã, porque ela é mais um filho da família. Mais um filho, Outra irmã, né? Esse barco tem uma história interessante, né? Aliás, todo barco tem uma história. né? Tem alma. O barco tem alma. Olha O barco só. tem alma. E barco de madeira, então, Pois é, eu esse é um- sou suspeito, né, Marco? O Brana, né, empresa que eu fundei, baseada no ensino de projetos e construção de barcos de madeira. Né? Então a gente que é o olha, nome? é Brana, né? Inclusive a gente se juntou justamente com a Flip Boat Club aqui nesse empreendimento para a gente poder falar de barco, sobre ensino também de barco, por que não, né? Afinal de contas são duas iniciativas que movimentam a náutica. Mas assim, um dos veículos é o barco de madeira, né? Para o ensino da náutica. E eu acho que isso é um clássico, né? Quase um filho. A gente já teve aqui pessoas falando que são as amantes, né? O pessoal, né? A Gica e o Ramiro falando, nossa, o barco é nosso amante, mas pode ser um barco de madeira, então então, vaca andando de casa para algumas pessoas, né? Como é que é isso? amante argentina, né? Que a gente fala. Como é que é isso? É, que Conta a vai história dinheiro que não acaba mais, né? O pessoal fala, né? Brinca, né? Então, mas esse barco é um barco que foi construído no Brasil, mas é um projeto alemão. E meu pai velejou muito nesse barco na época de escola e faculdade, com uma família de amigos, né? O barco era da família de amigos. Compartilhado. Olha aí. E eram outros tempos da navegação, né? Eles foram para o Caribe, para a Europa. Esse barco foi capa da Velha Motor, lá era um barco conhecido, ficava lá no Atlético de Santos. E ele é de 63, eu vou até confirmar. novo, É um mas trawler, o que é? ele é um veleiro clássico, um veleiro clássico. navegador, quilha corrida, proa para lançada, um cat, né? É um cat. cast. É um mastrinho de trás. cat. Lá ele só está com o mastro principal, de trás a gente está fazendo uma reforma ali. Então ele é um clássico. Velejou muito ali, meu pai com essa família. E é na época que eu brinco assim, que era a época de velejador de verdade, né? Porque quando eu fiz a minha grande viagem, eu tinha três coisas que eu acho que separavam uma coisa da outra ali, que é Os homens GPS, dos né? GPS. Mas fazer uma volta ao mundo sem GPS. Sem GPS. Então, cartão de crédito. Cartão de Cara, crédito. tinha que ir com dinheiro no colchão, era trocar. Olha que legal. E e-mail, né? E-mail. Eu chegava, mandava Três e-mail. coisas que O mudaram o cara mundo. mandava carta, pensa Mandava nisso. O cara chegava no carta. Caribe, meu pai já namorava minha mãe, mandava carta, tinha que mandar para outra ilha quando ia chegar, você tem que ir além. Então, assim, aquele Não, pessoal e tem mais era um bravo, problema, né? Hoje a gente é. A gente é Nutella. Fora isso, ainda Esses tem que eram cuidar Não, raiz, esse era o raiz. Esse era a raiz. Esse era a raiz. Fora isso, ainda tem que cuidar do barco, né? Que era de madeira, fazia água. Nossa, né? água. não, tem altas histórias, né? Então,
Aí esse barco, essa família de... Como meu pai tinha marina, a gente era do mar e tal, chegou uma época, o senhor lá, da família amiga, deu o barco de presente pro meu pai, né? Nossa. Então ele ganhou o barco. Olha Que só, presentão, hein? Ele já gastou 5 barcos em cima, né? Já custou 5 barcos. Mas Mas para quem ama nem sente, né? Quem ama não É a sente. história do amor. Aí a gente A história do amor. Voador. foi no Paris Boat Show ano passado, e aí esses clássicos, agora, o pessoal lá fora, eles abrem o clássico é muito lindo e tal, mas o cockpitzinho onde você senta ali pilota, ele é apertadinho, é duro, é na madeira que você senta ali e tal. Meu pai tá com 70 anos, né? Puta, aquilo... A gente foi lá, os caras, eles abrem. Bom, esquece do interior do barco, né? Que você perde muito espaço interior. Mas esses barcos já tem tem o interior pouca ali. boca, né? Eles tinham aquele conceito de barco para andar rápido. Slender body, né? Tinha que ser pouca boca, né? Ver profundo, que é a corrida. Full kill, né? Mudou muito. E aí, bom, o pessoal abre o convés do barco e monta uma sala, tipo isso aqui. Olha, Com tapeçaria zona, assim, almofada, né? E o timão no meio da sala. Aí você tá velejando dentro da sala. Eu diria que para os puritanos isso é quase um crime, né? A pessoa sai de lá presa, inclusive. Mas ele fica embutido, fica muito legal. Então você veleja e tem confortável, é tipo um sofá em U, cria um no ambiente veleiro de clássico. Convivência, né? Que aliás, uma das coisas bacanas do barco é a convivência das pessoas. Quando é muito restrito, as pessoas não têm esse lado da convivência. E eu acho bacana porque é um barco que ela vai fazer 100 anos, provavelmente um barco desse chega a 100 anos, né? Diferente de um barco de fibra, né? Que é mais difícil, quer dizer, chega por outros motivos, infelizmente, né? Mas é um dos poucos, uma das grandes benefícios é um barco perene e tal, e ele sofre uma modernização, tem lá o seu... E vocês querem fazer isso com esse barco? A gente está fazendo essa modificação. Ah, vocês estão fazendo, que legal, olha que bacana, temos que conhecer. Pô, com esse certeza. barco depois vamos dessa documentar. Reforma aí, né? Não, vai ficar uma maravilha. Um domingo como o de hoje, assim, com um ventinho sul, você sai para dar uns bordos e tal, vai ficar... Então ele está no seco por mais um bom motivo, né? E é associado do Flip Boat Club vai poder velejar nesse barco. Olha aí, ó. Vai botar no Flip Boat Club. É isso aí. Que barato, cara, que papo gostoso esse, né? Muito bom. A gente vai falando de vela aqui o dia inteiro já, só para quem ainda também não acompanhou as nossas postagens, já fizemos 12 episódios aqui em Ilhabela. E aqui esse papo flui como se fosse o primeiro. É isso mesmo. Pô, graças a essas experiências incríveis que o Marcos conta, né? Muito bom. Marcos, obrigadíssimo pela sua participação, eu que agradeço a oportunidade, fico honrado. Imagina. E quando quiserem lá usar a marina lá, estamos à disposição. Opa, legal. Vamos usar, né? Tá bom, vamos, estamos lá. Estamos aceitando o convite. Otton, obrigado mais uma vez. Obrigado você. Por proporcionar estarmos aqui com o Vela Show Podcast, né, falando de barcos de madeira, barcos clássicos, marinas, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? E que é um aparelho náutico super importante para tudo na náutica, né? Afinal de contas, acesso para o mar. Nossa grande carência aqui, mas enfim, temos o Marcos aí lutando por nós. Então, obrigado por isso. Obrigado a vocês. E, pessoal de casa, muito obrigado por acompanhar nosso papo. Mais um episódio aqui do Vela Show Podcast em Ilhabela. Semana Internacional de Vela, vamos para a próxima. Com certeza estamos aqui recebendo as personalidades. Se você estiver em casa, dá uma clicada aí no botão de gostei para mostrar que curtiu esse papo descontraído aqui. Inscreva-se no nosso canal. E, claro, estaremos sempre juntos no próximo episódio. Um abraço, bons ventos. Tchau, tchau. Obrigado.